Parte básica de geometria, bora lá. Primeiramente, começando pelo baricentro. O baricentro ele é nada mais nada menos do que o encontro das medianas de um triângulo. Então, fazendo aqui um desenhozinho de um triângulo rapidinho, aqui ó. Ele é o encontro, ele é um ponto comum entre as medianas de um triângulo. A mediana de um triângulo é uma reta, um segmento de reta, que parte de um vértice, uma ponta do triângulo, até o ponto médio do segmento de reta oposto a ver, ao lado oposto a essa vértice. Então aqui, eu, por exemplo, tenho essa vértice aqui A, esse aqui B, isso aqui C. Vai vir um segmento de reta de A até o ponto médio de BC. Esse aqui vai ser um ponto médio de BC, ou seja, esse lado aqui tem a mesma distância. Pode estar não aparecendo no desenho, mas é por causa que é feio, tá bom, mãe? É igual. E aí você faz esse procedimento aqui em todas as regiões, né? Então, no caso, deixa eu deixar um pouquinho melhor aqui, ó. Tipo aqui, aí aqui algo, aí vai ser algo aqui tipo assim. Aí pronto. Aí esses pontos aqui médios, eles vão fazer com que esses lados aqui divididos por eles sejam iguais. Esse ponto aqui no meio, que eu vou destacar de vermelho, ele é chamado de ponto G, é o ponto de gravidade. Ele vai ser a interseção. E por fim, outra coisa é que no baricentro a gente sempre vai ter aqui, ó, como vocês podem ver, lados maiores e lados menores. Como assim? Aqui, ó. Esses aqui são os lados menores, ó. Você pode ver que eles são menores. E esses aqui são esses aqui são os ladinhos que são maiores. Esse daqui e esse daqui. O que que tem em relação a isso? O, esses lados aqui, eles têm a seguinte coisa. O lado menor é igual a um terço de todo esse lado. E o lado maior é igual a 2 terços. Isso quer dizer o quê? Se aqui for total for 9, esse ladinho menor aqui vai ser um terço desse lado total, que vai ser 3. E se aqui é um terço, isso quer dizer então que o lado menor ele é igual, o lado menor vezes 2 é igual ao lado maior. No final eu vou trazer um exercíciozinho para mostrar isso daqui melhor, porque vai ter imagens mais bonitas. O ortocentro ele não é muito especial, sinceramente. A única coisa que você precisa saber em relação a ele é que ele é a interseção, ele é o encontro das alturas de um triângulo. A altura de um triângulo é, na realidade, basicamente, resumidamente, um segmento que vai aqui de uma reta, de um vértice até um ponto, o ponto mais, o segmento de reta, maior segmento de reta que nós podemos traçar de um vértice até um lado oposto a esse vértice. Então, aqui, por exemplo, vai ser maior segmento de reta que nós podemos fazer a partir daqui, além de que tem que formar um ângulo de 90 graus. Formou um ângulo de 90, viu que tem ângulo de 90 graus envolvido, viu que está falando de altura, é o ortocentro. No caso, o ortocentro ele vai se parecer mais ou menos com isso daqui, ó. Pô, aí, pô. Aí, pô, vai ser algo mais ou menos assim que vai ter formado aqui ângulos de 90 graus. E aqui esse ponto que vai ser o ponto de ortocentro. O incentro já, ele é um encontro das bissetrizes. Uma bissetriz é um segmento de reta que divide um ângulo ao meio. Então, por exemplo, aqui a gente tem esses ângulos aqui desse triângulo lindo, maravilhoso. Uma bissetriz vai dividir esses ângulos aqui todos em dois. Então aqui, por exemplo, esses dois ângulos aqui, eles são iguais. Esses ângulos aqui, eles são iguais também. Esses ângulos aqui são iguais, no caso do que eu estou falando. Porque esse segmento de reta que vocês estão vendo aqui, ó.
fica muito reto, mas dá pra passar. Eles cortam esses ângulos aqui na metade. Então, se você está falando de um incentro numa questão e ele te mostra ângulos, ele provavelmente vai querer que você faça uma relação entre esses ângulos para conseguir, então, descobrir qual que é o ângulo aqui. Por exemplo, aqui tem bissetriz, aí aqui ele vai falar que, aqui, sei lá, é 80, aí aqui, sei lá, é 30, e aqui é uma bissetriz. Ele vai te perguntar quanto que é esse ângulo aqui, entende? E aí você precisa entender que a gente está falando de um incentro, a gente está falando de uma bissetriz, e aqui são dois ângulos iguais, você faz tudo aqui nessas relações. Incentro, encontro de bissetrizes. Além disso, o incentro ele também é o ponto, né? O ponto central de uma circunferência que está inscrita dentro de um triângulo. Como assim? Vou fazer de novo aqui um triângulo para vocês. Deixa eu fazer aqui o meu centro lindo. Aqui, ó, meu centro. Se eu fizer uma circunferência dentro desse triângulo e essa circunferência tangenciar todos os lados desse triângulo, eu vou ter então aqui que esse ponto que é o ponto do centro, ele vai ser o ponto dessa circunferência. E por fim a gente vai falar aqui do circuncentro. O circuncentro ele é o mais interessante de todos na realidade, ok? Deixa eu só escrever aqui, circuncentro, circuncentro. E pelo próprio nome você pode até já assumir do que a gente vai estar falando sobre o circuncentro. Circunferência. O circuncentro ele pode ser definido de duas formas igual ao incentro. O circuncentro ele pode ser ou o encontro das mediatrizes de um triângulo ou o ponto central de uma circunferência em que onde as vértices desse triângulo passam pela circunferência. Mediatriz, para quem não se recorda, é basicamente um segmento de reta perpendicular a um ponto médio de um lado. Então aqui eu tenho esse ponto médio desse lado, e aí se eu traço uma reta aqui que é perpendicular, que forma um ângulo de 90 graus, isso aqui é uma mediatriz. E aí se eu faço isso aqui com todos os lados, no caso, né, no caso não ia ser assim, ia ser mais ou menos assim, você ia pegar cada um e você faz um segmento de reta que forma, aí e aí você ia conseguir encontrar aqui o circuncentro, ok? É o encontro das mediatrizes. Entretanto, geralmente o circuncentro não vai aparecer dessa forma, ele vai aparecer de uma outra forma, que é o que? Eu pego aqui uma circunferência, linda, maravilhosinha, bonitinha, e aí eu faço aqui um triângulo dentro dela. Tá vendo que todos os vértices estão conectados a uma parte da linha do círculo, da circunferência? Aqui, tá vendo que os vértices aqui estão na circunferência? O ponto central aqui vai ser o circuncentro desse triângulo. E, além disso, a gente pode afirmar também que os vértices aqui dos triângulos, eles são equidistantes, ou seja, a distância deles é igual em relação ao circuncentro. Então, a distância daqui para cá e a distância daqui para cá é igual. Então, se por exemplo caísse uma questão falando que tem uma cidade A nesse ponto, uma cidade B nesse ponto, uma cidade C nesse ponto, formando um triângulo, e aí perguntaria qual ponto notável deste triângulo seria o mais adequado para fazer uma torre de sinal que está igualmente distante de todas as cidades, você iria falar o quê? Circuncentro, porque o circuncentro está igualmente distante de todas as vértices do triângulo, ok? Ainda dentro dessa questão de pontos e distâncias, a gente vai falar agora em como calcular ponto médio, como calcular o ponto médio de todos os vértices de um triângulo e também como calcular a distância entre dois pontos, ok? Bora aqui. Primeiramente começar pela questão do ponto médio. O ponto médio é bem simples. Para você fazer um ponto médio, você vai precisar de dois pontos. E esses dois pontos eles vão possuir suas coordenadas. A primeira coordenada sempre sendo x e a segunda sendo y. Vou fazer um breve resumo aqui disso aqui. É plano cartesiano.
a gente tem aqui um eixo x e um eixo y, ok? E aí esses dois pontos possuem aqui uma distância entre si. A distância é essa representada por um segmento de reta. E aí a gente vai ter aqui, por exemplo, esse ponto aqui vai estar no 1, 3. E esse aqui vai estar no 1. Não, calma. E esse aqui vai estar no 5, 3. Nessa questão aqui seria fácil, porque eles estão na mesma altura. Então você poderia só falar, se aqui ele está no ponto 1 e aqui ele está no ponto 5, é claro que aqui no meio tem 4, então a distância é 4. Mas e se a gente estivesse tratando de pontos que estão em alturas diferentes? Aí aqui, sei lá, é 1, 3 e aqui é 4, 7. Aí é de diferente. Como que você saberia a distância dessa reta daqui, ó? Reta feia, mas é uma reta ainda. Essa reta. Como que você sabe a distância dessa reta? Você não sabe, mas a fórmula é bem simples. Essa reta aqui, ela vai ser representada por uma formulazinha que a gente vai fazer aqui. Você vai botar uma raiz quadradona gigante. Aí você vai colocar aqui x1 menos x2 elevado ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. É só isso. É só isso. Existem formas mais simples de decorar isso aqui, deixando x1 e x2 como delta x e por aí vai, mas isso aqui é basicamente ela toda destrinchadinha. O que eu estou falando aqui para vocês é basicamente o seguinte: você vai fazer uma raiz quadrada, você vai ver 1, vou pegar um referência aqui como primeiro, então aqui, esse aqui 1 menos 4, que é do outro, ao quadrado, mais 3 menos 7 ao quadrado. Aí isso aqui vai dar raiz de 1 menos 4 vai dar menos 3 elevado ao quadrado dá 9, mais 3 menos 7 vai dar menos 4, 4 elevado a 2 dá 16. Raiz de 9 mais 16 vai dar raiz de 25, isso aqui vai dar 5, então eu sei que essa distância aqui é de 5. Deu o número inteiro, eu nem tinha planejado fazer isso. Mas é basicamente isso, ok? Você vai pegar aqui. Você só tem que lembrar que tem uma raiz quadrada, parênteses, quadrado, mais aqui e tudo mais. Lembrando que esse negativo daqui, se a gente estiver tratando de uma coordenada que for negativa, por exemplo, for aqui fosse menos 7, sei lá, aí aqui eu iria colocar menos 7, que aí vai ficar mais 7, tá bom? Então tem que lembrar disso. Se tiver uma coordenada negativa, tem que fazer jogo de sinal, ok? Porque tem gente que acaba não prestando atenção nessa parte e acaba errando. Mas é bem simples também. É bem fácil, uma formulazinha bem tranquilazinha. Se decorou Bhaskara, decora isso aqui também. Ok? Isso daqui é distância entre dois pontos. Entretanto, nem sempre a gente vai querer somente a distância entre dois pontos. A gente vai querer um ponto médio. Como assim um ponto médio? A gente vai querer um ponto que esteja igualmente distante desses dois. E aí, para descobrir isso aqui, é diferente. Por quê? Porque o que a gente vai fazer vai ser o seguinte. A gente vai pegar. A gente vai precisar primeiramente, como a gente está dando de ponto, a gente vai precisar de uma coordenada x e uma coordenada y. Então, para cada um a gente vai tratar, ok? Para a coordenada x, a gente vai fazer x1 mais x2 dividido por 2. E para o segundo, a gente vai fazer x ou y, y1 mais y2 dividido por 2. E aí o resultado disso daqui vai ser o ponto médio. Isso aqui é extremamente simples, ok? Porque você está fazendo literalmente a média, qual que é o valor médio entre esses dois valores, e vai te dar literalmente o ponto que você quer. Então aqui você colocaria 1 mais 4, então aqui seria 5 dividido por 2, né? E aqui embaixo seria 3 mais 7, que daria 5. Então, 5 raiz de 2,5 vai ser aqui o seu ponto médio, ok? Esse aqui vai ser o ponto médio. Você pode ver até assim, aqui ó, aqui tá 3, aqui tá 7, aí aqui o ponto médio é 5. Aí aqui é 1 e aqui tá 4, 5 dividido por 2 dá quanto? Dá 2,5. Então também faz sentido, entendeu? Ele, aqui você pode ver, ó, esse é o ponto médio. E partindo dessa questão aqui, do ponto médio entre dois pontos, a gente também pode ir para o ponto médio entre três pontos, que é
basicamente a mesma coisa. Como assim o ponto médio entre três pontos? Vamos aqui. Ponto A, ponto B, ponto C. Pego e faço retas entre eles. Uma reta aqui, uma reta aqui. Calma, isso aqui não está muito reto. Uma reta aqui, uma reta aqui. Formou um triângulo. Eu quero saber qual que é o ponto que está equidistante de todos esses pontos. Vai ser esse ponto aqui, que é o nosso círculo-centro. Tá bom? Lembrando, o círculo-centro é o ponto que está ele está igualmente distante de todas as vértices. Qual que é o ponto que está aqui entre todos esses? Que está igualmente distante desse, que está igualmente distante desse, qual que está igualmente distante desse? Para encontrar, você vai utilizar essa formulazinha aqui, ok? Que é bem simples. Quer saber o ponto médio de um triângulo? Quer saber o... Aqui, a gente vai fazer essa fórmula aqui, que é o quê? X1 mais x2 mais x3 dividido por 3 e y1 mais y2 mais y3 dividido por 3. Pronto. Você pode ver que nas duas, quando a gente está tratando de sempre de ponta, a gente sempre está fazendo a soma entre as coordenadas x e y e dividindo pelo número de coordenadas, ok? Se fosse de um quadrado, você também poderia fazer adicionando todas as quatro coordenadas dos pontos e dividindo por 4, ok? Isso aqui é tipo básico, é lógico, tá bom? Então você vai encontrar aqui um ponto que está médio entre todos esses aqui, ok? Eu não vou fazer cálculo porque eu tô com preguiça, sinceramente, de escrever, mas não é complicado, é bem simples, ó. Se aqui fosse um e 2, aqui fosse 3 e 4 e aqui fosse 5 e 6, você ia fazer nessa primeira um mais 3 mais 5, que ia dar 4, 9 dividido por, ia dar 3. Então esse aqui ia ser 3. E a altura ia dar 2 mais 4 mais 6, que ia dar 12 dividido por 3, que ia dar 4. Então aqui seria 3 e 4, por exemplo. Calma. É isso mesmo. É por causa que eu fiz o triângulo muito... Matemat... Pode não fazer sentido aqui visualmente, mas é por causa que as coordenadas não estão corretas. Isso aqui estaria bem. Isso aqui é um triângulo bem esquisito na realidade. Mas vocês entenderam. Bem, além disso, não tem mais nada pelo que eu me lembre. Então, só vou fazer agora uma questãozinha de baricentro. Umas questõezinhas na realidade desse assunto, só pra entender o assunto de fato, como que ele é aplicado e tudo mais. Bem, vamos para alguns exercícios aqui. Primeiramente, a gente vê que isso aqui não tem um enunciado, mas isso aqui é são várias medianas, ok? E por serem medianas, nós sabemos do seguinte, que esse lado aqui é igual a esse lado, e esse lado aqui, essa é... Aqui vocês podem ver ó, que eu estava falando do negócio de lado grande, lado pequeno, lado grande. Tinham duas formas de você descobrir o x dessa questão e fazer tudo, que era, ou você fazia igualdade entre esses dois lados aqui, ou você multiplicava esse lado aqui por 2, e você fazia aqui, né, a equivalência, no caso. No caso, eu vou fazer aqui por baixo, ok? Só para facilitar a nossa vida. Vamos aqui. Seria algo como 2x mais 4 é igual a 4x menos 2. Ahn, soma 2 nos dois lados, aí vai 4 esse 2, aí vai dar 6. 2x mais 6 é igual a 4x. Diminui 2 dos dois lados. Diminui 2x dos dois lados, vai dar 40 aqui, vai dar 2x igual a 6. X igual a 3. Ok? Chegando em x igual a 3, nós temos que agora substituir. Então aqui, por exemplo, 3 vezes 2, 6. Então aqui dá 10. Aqui também vai dar 10 porque é igual. Aí aqui vai dar 3 mais x, aí vai dar 10. Aí aqui vai dar 5x mais 1. 5 vezes 3 dá 15. Então aqui vai ser 16 e aqui vai ser 20. Porque são os dois, ok? E aqui, no caso no meio, daria 3 vezes 3, que dá 9. 9 menos 3 dá 6. E aqui daria 9 menos 6, que daria 3. Vocês podem ver até aqui que esse daqui é o dobro desse pequeno aqui. Bem simples. Outra questão aqui, não tem o enunciado, mas basicamente o que o enunciado fala é que esse segmento AD é igual ao segmento DB e que o segmento AD é uma bissetriz que corta o ângulo A em dois iguais. Sabendo essas informações, a gente teria o seguinte: esse ângulo aqui, ele é um ângulo X, e esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui dividido pela metade. Então a gente pode falar que esse ângulo aqui é x igual dividido por 2.
Para facilitar para não ter que trabalhar com fração, opa, eu só vou falar então que esse daqui é x, esse aqui também é x e esse aqui também é x. Tendo isso daqui, é bem fácil descobrir quanto que vale x. Porque aqui a gente vai ter 3x mais 60 igual a 180. 60 menos 60 dos dois lados vai dar 120 igual a 3x. X vai ser igual a 40. Então, para descobrir o b, eu sei que b igual a 40 e a igual a 80. Bem simples também, uma questão aqui que envolve, no caso, conhecimento de incentro, né, com bissetrizes. Bem, foi só isso para a aula de hoje. Conteúdo bem simples, bem fácil, bem básico de geometria, nada muito complicado mesmo. Bem simples de se realizar tudo.